O Japão realmente é um lugar incrível, mas mesmo assim eu preciso mostrar a triste realidade de quem mora no Japão. Você vai ver que um país com um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo e que dá à população um excelente poder de compra, mas que por outro lado acaba revelando um outro lado do Japão no qual poucas pessoas conhecem. A realidade que mostra como os imigrantes brasileiros que trabalham no Japão, que mostra como é o sofrimento dos imigrantes brasileiros ao trabalharem nas fábricas do Japão. E nesse vídeo eu vou mostrar todos os pontos negativos de como é morar no Japão. E se você é uma pessoa que de fato gosta do Japão, eu te convido a colar comigo nesse vídeo. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal, sou eu, Bertolino. Mas antes, é claro, de eu falar das rotinas pesadas na fábrica do Japão, no qual os imigrantes brasileiros que trabalham no Japão sofrem, eu aqui nesse vídeo vou mostrar a triste realidade de quem mora no Japão. E por esse motivo eu quero te propor um desafio, que é um desafio a me ajudar a bater 25 likes. I always wear this. E aí, você acha que é um desafio muito difícil? Senta o dedo no like aí. Ok, agora que eu sei que você deixou seu like, se inscreve no canal também. Agora que eu sei que você deixou seu like e se inscreveu no canal, solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Mas seria muito injusto da minha parte falar só do lado negro do Japão. E por esse motivo eu vou dar uma pincelada falando do lado bom do Japão. Antes, é claro, de detalhar todos os pontos negativos de como é trabalhar no Japão, no qual mostra como é pesada a rotina das pessoas que trabalham nas fábricas lá do Japão. Vou falar de várias dificuldades que o imigrante brasileiro passa ao morar no Japão. Serei muito breve ao traçar os pontos positivos do Japão então. Puxa, rapaz. E logo de cara não preciso falar, o Japão é um lugar incrível para se viver, um lugar perfeito e ideal para você constituir uma família. E na minha humilde opinião, um dos melhores fatores para você morar no Japão é por conta dessa ilha ser um dos países mais seguros do mundo. E para você ter ideia, o Japão é tão seguro, mas tão seguro, que as criancinhas de 5 anos pegam a sua mochilinha e vai para a escola sozinho, meus irmãos. Agora pensa comigo, isso sim é claro que é independência. Agora imagine você aí com seus 17 anos ainda. Ao contrário de você que fica lá na garagem lá falando pro seu pai, pai, desce logo, vai me levar de carro para a escola. Você é um Nutelinha. As criancinhas de 5 anos do Japão não. Ai, tá vendo? Enfim, o Japão é tão seguro, no qual eu falei que criancinhas de 5 anos vão para a escola sozinho. Dá nem para comparar com o Brasil, né? Pois aqui no Brasil você tem que pegar o seu filhinho, colocar ele numa van escolar e torcer muito, mas muito, que o motorista da van escolar não tenha brigado com mulher e também não tenha bebido nenhum tipo de bebida alcoólica. Alguma tatuagem nova? Ah, engraçado você perguntar, cara. Hoje de manhã eu acordei com essa aqui. Um outro fator legal em relação ao Japão é que lá a desigualdade social praticamente não existe, pois o lema dos japoneses é muito simples: se você trabalhar, você vai ter. É assim, você trabalha, você ganha, é isso. Portanto, se você quer estabilidade financeira no Japão, trabalhe duro, pois dinheiro é garantido que você vai ganhar lá. O seu suor com certeza vai converter em dinheiro, isso aí eu não tenho dúvida. Definitivamente o Japão é um lugar para se fazer dinheiro, dá para juntar um pezinho de meia fácil. E o transporte público no Japão é muito eficiente, costuma funcionar tanto em grandes cidades como também em pequenas cidades. Zona rural e metrópoles, tudo funciona. E um lugar no qual o sistema público funciona muito bem, isso já se destaca dos demais lugares. E onde o sistema público não funciona bem, sem sombra de dúvida eu posso citar o Brasil, sem medo de errar. Estou aqui para te mostrar a realidade nua e crua. Doa a quem doer, pois eu sou malvadão. Ok, falei de algumas qualidades do Japão. E ó, vale lembrar que são infinitas qualidades. O Japão é um lugar perfeito para se morar. Se for citar todas as qualidades do Japão, eu iria fazer um vídeo imenso. Mas agora chegou a hora de falar dos pontos negativos do Japão. Sendo assim, vou citar as principais dificuldades que o imigrante brasileiro atravessa assim que eles vão morar no Japão. A terra do sol nascente dá dinheiro, mas por trás disso esconde a dificuldade. E já vou logo começar a falar das tragédias naturais que ocorrem no Japão. Pois não é novidade para ninguém que o Japão é um lugar das tragédias naturais, que na sua grande maioria estão relacionadas a tufões, tsunamis e até mesmo terremotos. Japão tem disso aí, meu irmão. Se tu entrar pra dentro, vai perder grandão. Já vou logo te adiantando o papo aí pra você não ficar perdidinho quando chegar lá. Não se preocupe, Lula Molusco, tem um mapa todo memorizado. Como não lembrar do tsunami que ocorreu em 2011, que matou 15 mil pessoas e deixou milhares de pessoas desaparecidas até hoje. E a dica que o pai dá aqui pra você que é jovenzinho e que sonha em morar no Japão, é que pesquise muito bem o lugar onde você vai morar, pois o Japão é treta, hein? O lugarzinho lá é cheio de tragédias naturais, em relação às preocupações com esses fenômenos naturais que acontecem lá no Japão.
Um outro ponto negativo é o inverno extremamente rigoroso que tem lá. Tem lugares no Japão no qual o clima até que é suportável, mas em determinados lugares, o frio lá, meu amigo, é extremamente zoeiro. É de trincar a alma. E mais uma vez, pesquise muito bem para você não passar nenhum tipo de aperto, pois o lugar lá é frio, hein? Mas não vai pensando que é só de tragédias naturais que o Japão tem. Não seja inocente pensando dessa maneira. Mais uma vez, se você for morar no Japão, pesquise muito bem, pois a nevada lá é osso, hein? Cobre até carros. A temperatura é abaixo de zero em grande parte do país, então fica a dica. São apenas 3 meses de verão, então ó, na grande parte do ano lá você vai passar frio, hein? Sendo assim, se você for pro Japão, leve um casaco. Eu falei do frio, né? Agora eu vou totalmente ao contrário do frio, pois são as ondas de calores que no Japão tem. Você tá achando que o Japão é igual ao Brasil, as 4 temperaturas do ano? Que o outono é tudo igual e as folhas caem no quintal? Pensa assim não, meu amiguinho, o Japão é zoeiro. Pois lá no Japão, quando faz sol de verdade, chegando a 35 graus, meus amiguinhos. Sendo assim, nos 90 dias de sol, praticamente eles vão fazer 35 graus. Não tem esse de ventinho gostoso não, é 35 graus moendo na lomba. Venha tomar um refresco para refrescar o calor. Portanto, antes de reclamar do clima aqui do Brasil, pense lá no clima do Japão, hein? Do frio ao extremo, aí chega o verão, aí vem um calor ao extremo. Ninguém merece. E se você for comparar em relação ao nosso clima aqui no Brasil, meu amigo, estamos na Disney. Olha que eu nem cheguei a falar ainda da rotina pesada dos trabalhadores brasileiros que trabalham nas fábricas lá do Japão. Mas calma, relaxa aí que mais pro final do vídeo eu vou relatar isso. Vou detalhar melhor pra você quais são as condições dos brasileiros lá. Vou detalhar um pouquinho melhor lá no final do vídeo, de como é trabalhar nas fábricas do Japão. E já não bastava o fator clima lá, né? Um outro problema que o imigrante atravessa é a distância que eles estão dos seus parentes. Como você foi no Japão no intuito de trabalhar, as chances de você ver seus parentes novamente é muito difícil. Afinal, você foi no Japão no intuito de trabalhar, de montar um pé de meia. Sendo assim, as chances de você se comunicar com seus parentes ou até mesmo visitar será muito difícil. E o fator 12 horas que o Japão tem em relação ao Brasil contribui muito para isso. Pois na hora que você estiver trabalhando nas fábricas lá do Japão, muito provavelmente os seus parentes vão estar dormindo. E é claro, na hora que seus parentes estiverem trabalhando, é a hora que você vai estar dormindo. Então, não vai dar para se comunicar. É claro que com um jeitinho brasileiro dá. Mas as 12 horas de diferença tá aí para atrapalhar um pouco isso aí. E tudo isso que eu te falei em relação ao Japão vai te levar para um único lugar. Acredite se quiser, vai te levar para a solidão. Mas é claro que pessoas solteiras serão de fato as que vão sofrer mais com isso. Pois se você mora no Japão com a sua esposa e com seus filhos, você meio que está de boa em relação a isso. Pode até sofrer um pouco? Pode. Sentir um pouco de saudade do Brasil? Pode também. Mas esse sentimento não dá para comparar de uma pessoa solteira que está morando no Japão atualmente. Um imigrante solteiro brasileiro sofre em relação a isso. Portanto, se você for pro Japão, não foque só em ganhar grana, senão você vai cair na armadilha da solidão. Tô aqui para te passar a visão, irmão. Tu vai querer cair na armadilha da solidão? Vou te dar umas dicas para você não cair então. Pois se você não seguir essas dicas, pode se tornar um ciclo vicioso. Portanto, assim que você se fixar no Japão, procure fazer amizade, aquelas amizades verdadeiras. Procure fazer coisas com seus amigos. Assim que você chegar lá, não só foque no trabalho, pois você pode cair numa paranoia da solidão. Vai viver também, você merece. A alimentação no Japão é maravilhosa, é muito saudável. Realmente a alimentação do Japão é conhecida no mundo por ser bastante saudável. Basta você olhar aquela população de japoneses com aquela pele bonita, todo mundo magrinho, todo mundo ali ó, filé. Mas se você é brasileiro e não está acostumado com a comida japonesa, tu vai sofrer um pouquinho, hein? Pois se você está apegado a um bom e velho churrasco, entre outras comidas calóricas que nós brasileiros entendemos muito bem quais são elas, em que só o Brasil pode oferecer esse tipo de alimentação para nós, sendo assim, se adaptar à comida japonesa logo no início, caso você não seja muito fã de comida japonesa, a terra do samurai vai te castigar em relação aos alimentos japoneses então. Mas com o tempo e com paciência, é claro, você acaba se acostumando com a comida lá. Não é uma afirmação, mas vai que você é um cara que talvez aos poucos você vá se acostumando. E finalmente chegou a parte mais triste de como é morar no Japão, que se resume à triste realidade de morar no Japão de fato. Lá no começo do vídeo eu afirmei muito bem que o Japão definitivamente é um lugar para ganhar dinheiro. E sim, de fato, essa afirmação está correta. Mas só tem um detalhe nessa afirmação no qual eu fiz antes. É que para as contas fecharem no fim do mês, meus amigos, você terá que trabalhar no mínimo 11 horas por dia. Tá aí a armadilha. E uma outra coisa, no Japão é um lugar onde os feriados são pouquíssimos. Praticamente não tem feriado no Japão. E é aí que entra a armadilha no Japão. Portanto, se você trabalhar apenas 8 horas no Japão, você não vai conseguir fechar as contas. Uma vez que o Japão é a terra do consumismo, como você vai poder consumir se você não ganha muito? E como você é um imigrante, você precisa ter muito dinheiro. E para
Para você consumir, você precisa ter muito dinheiro e você precisa fazer muitas horas trabalhadas. E é aí que entra as famosas fábricas do Japão, com um famoso termo chamado Zangyo. Esse é o termo que eles usam para falar horas extras. E acredite, assim que você trabalhar no Japão, você vai ter que fazer isso, meu amigo. Pois como você é uma pessoa de um outro lugar, de um outro idioma, não é nativo daquele lugar, o caminho natural das coisas é que você vá trabalhar numa fábrica. Entenda a jornada de trabalho de uma forma bem simples lá no Japão. Você precisa trabalhar de 11 a 12 horas para poder fechar as contas no mês. Se você quer consumir e você quer um pouco de lazer, você precisa dessas 12 horas trabalhadas. Ou do contrário, você não vai conseguir fechar as contas do mês. Vou tentar te explicar o porquê dessas 12 horas. Nós aqui do Ocidente somos os principais clientes do Japão. Nós precisamos consumir motos, carros, eletrônicos. E conforme a gente vai consumindo, as fábricas no Japão têm que moer a usina. E quais são as formiguinhas que fazem essa usina do Japão moer? É claro, não só os imigrantes brasileiros. Tem os imigrantes peruanos, os imigrantes chineses, entre outros imigrantes. Então, resumindo, o consumismo do Ocidente faz que as usinas do Japão não parem de moer. Então, meu jovenzinho da Babilônia, lá no Japão é trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Tudo por conta que o Ocidente, que somos nós, somos clientes deles. E para a economia do Japão não brecar, várias fábricas do Japão entram em parceria com algumas agências de emprego, com um único objetivo: trazer os descendentes de japoneses que moram aqui no Brasil para o Japão. Os descendentes de japonês saem daqui do Brasil com o intuito de trabalhar no Japão. E é bem fácil de entender esse processo. De um lado está a fábrica, aqui no meio está a agência e aqui está você. A agência faz a ponte entre você e a fábrica. E o que a agência pode fazer? Te oferecer estadia e te realocar ao trabalho. Você já pisa no Japão trabalhando. Então o papel da agência é resolver aqueles problemas burocráticos. Essas agências chegaram para meio que acabar um pouco com esses problemas que eles tinham nos anos 90, lá no início. A grosso modo, facilitando um pouco da vida do imigrante brasileiro que vive no Japão, para ele não chegar tão perdido lá. Então sabemos que a agência vai te oferecer abrigo e vai te colocar na área de trabalho. Os imigrantes brasileiros conhecidos como Nisei, que foram a segunda geração, e o Sansei, que é a terceira geração de descendentes, eles foram responsáveis pela imigração lá no Japão, lá no finalzinho dos anos 80. Atualmente, acredita-se que mais de 208 mil descendentes de japoneses moram no Japão. E para você ter uma ideia, as fábricas de Nagoya, elas só respiram graças à mão de obra do brasileiro. Para resumir, existem dois tipos de grupos de descendentes lá no Japão. O descendente que vai no intuito de juntar um pé de meia, juntar aquela grana e voltar para o Brasil. Mas é claro que eu tenho que destacar aqui que boa parte dessas pessoas, é claro que elas vão no intuito de juntar um pé de meia. Mas assim que elas pisam no Japão, elas se encantam com o lugar e acabam se fixando lá no Japão mesmo. Sendo assim, perdendo a vontade de voltar para o Brasil. Mas é claro que existe aquela galera que junta um pé de meia, mas pega o dinheirinho de... Mas é claro que tem uma parcela de pessoas que vão, faz um pé de meia e depois voltam pro Brasil. Junta aquele dinheirinho, fica tudo recheado de dinheiro e volta para ostentar no Brasil. E por outro lado existe o outro grupo, que são aquelas pessoas que saem do Brasil já determinados. Esse grupo já sai no intuito de fixar moradia no Japão. Eles já estão decididos em morar no Japão. Tudo por conta da boa qualidade de vida que o Japão pode oferecer para esses imigrantes. O Japão é um lugar incrível, extraordinário, é um lugar bom para se morar. É claro que esses dois grupos terão uma coisa comum entre eles, que são as condições climáticas, as longas jornadas trabalhadas e por fim até mesmo o impacto cultural que eles irão ter ali. Impacto cultural que eles vão receber logo de cara, assim que eles pisarem no Japão. Mas como sabemos, tudo na vida tem dois pesos e duas medidas. Em troca das rotinas pesadas de horas trabalhadas nas fábricas do Japão, o imigrante brasileiro, sem sombra de dúvida, vai receber uma boa qualidade de vida. Um lugar seguro, ideal para você constituir uma família. Um país onde as coisas funcionam de verdade. O Japão tem seus prós e contras. E a vida do imigrante brasileiro, seja em qual país for, existe um único lema, que é vencer ou vencer. Não existe um outro. Você é imigrante, você tem que vencer, meu irmão. Não tem pra onde correr. Pois quando você é imigrante em um lugar totalmente desconhecido do seu, lá é o lugar onde você chora e a mãe não vê. Mais uma vez, é importante destacar aqui que o Japão é um lugar incrível. Se eu fosse fazer uma lista das coisas boas que o Japão tem de oferecer, seriam milhares, inúmeras. Em relação ao imigrante brasileiro, ele terá dificuldade em qualquer lugar. Em qualquer parte do mundo ele vai encontrar desafios, não tem pra onde correr, a vida é assim, meus irmãos. Não é uma exclusividade única só dos descendentes que moram lá no Japão. Vou ficando por aqui, mas eu quero saber muito uma coisa de você. O que você acha da vida dos descendentes japoneses que moram lá no Japão? Acham que eles sofrem?
Ou tudo isso é fichinha que dá para atravessar de boa? Você acredita que eles podem até sofrer, mas por outro lado eles são compensados pela boa qualidade de vida que aquele lugar pode oferecer para eles? Deixa aqui nos comentários o prós e contras desse lugar. Quero destacar aqui que o Japão te dá muito poder de compra, hein? Se você gosta de consumir, o Japão é um lugar ideal para isso. Mas eu só sei mesmo que a única coisa que me deixa feliz é saber que você chegou até aqui. Saber que você chegou até essa parte do vídeo realmente me deixa muito feliz. Você lembra do desafio que eu te propus? Me ajuda a bater minha meta de 25 likes? Então deixa seu like e também se inscreve no canal. Deixou seu like e se inscreveu no canal? A única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolini. Sou eu, Bertolini.